Oi, pessoal. Meu nome é Roberto, eu sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Instagram, Facebook e YouTube. Hoje eu vou falar sobre a arte do Islã. Como surgiu o islamismo? Os árabes na antiguidade tinham uma religião que cultuava deuses e a Caaba. A Caaba era uma pedra caída do céu. Mas no século VII, um cameleiro que pertencia a um dos clãs da Arábia que cuidavam da pedra e se chamava Maomé, começou a ter visões, como ocorria, aliás, com visionários do deserto. Suas visões, porém, combinavam tradições locais com crenças cristãs e judias que eram comuns nos centros urbanos da Arábia daquele tempo. Nasceu então o islamismo. Maomé pertencia a um clã importante e ele era viúvo de uma rica senhora. Os clãs cresciam em poder pelo comércio e precisavam de um Estado consolidado para poderem se expandir. A pregação de Maomé lhes interessou como um modo de unificar os clãs num Estado. Tradições antigas dos clãs haviam perdido importância com o crescimento do comércio, que não dependia de laços de parentesco, como dependiam os clãs. Então, o islamismo se constituiu numa religião universal da Península Árabe, voltada para a expansão da sociedade exigida pelo comércio naquele tempo. A arte muçulmana teve um período formativo em áreas do Mediterrâneo conquistadas pela expansão do Islã, e por essa razão ela combinou na arquitetura influências das culturas mediterrâneas romanas, bizantinas e persas, mais especificamente da dinastia sassânida, na Pérsia, tendo como principal característica a escrita decorativa árabe, como vemos nesse prato do Turquestão do século X. Gravações em madeira do Egito, entre os séculos VI e VII, mostram temas persas e helenísticos combinados, como vemos na foto. Isso mostra que, inicialmente, o Islã combinava diferentes influências mediterrâneas, como eu acabei de mencionar. Após 2 séculos de mesclar tradições justapostas nos mesmos edifícios, os diferentes elementos que o Islã imitava na arquitetura passaram a se combinar, formando uma estética dominada pela cultura islâmica. Da Pérsia, a arte muçulmana herdou um senso de proporção, uma nobreza de estilo. De Bizâncio, a arte muçulmana herdou a exuberância decorativa e a ênfase em materiais suntuosos. Embora o livro sagrado muçulmano, chamado de Alcorão, proíba o uso de imagens em relação a altares para sacrifícios pagãos, uma proibição mais estrita e generalizada do uso de imagens ocorreu inicialmente no Oriente Médio, onde a tendência ao abstracionismo era muito forte. Na Síria, por exemplo, a representação humana e animal havia diminuído mesmo antes do Islã. Por outro lado, na Pérsia, essa proibição nunca foi dominante, como vemos, por exemplo, nesse medalhão do período do Califado Abássida da Pérsia. A sede do sistema religioso e político muçulmano era a mesquita, que depois passou a ser exclusivamente um lugar de adoração. A mesquita se baseava inicialmente num pátio imitando o da casa de Maomé em Medina, na Arábia. Os pátios das mesquitas eram cercados por arcos, como nesse exemplo do pátio de uma mesquita egípcia
dos séculos X e XI, cujos minaretes ou torres foram construídos depois. No princípio, os fiéis rezavam ao ar livre, devido ao calor da Arábia. As colunas foram adaptadas das igrejas e o minarete das mesquitas provavelmente era uma imitação das torres ocidentais. O minarete em formato cilíndrico se desenvolveu depois na Pérsia. A arte muçulmana é intelectual, refinada, aristocrática, como se vê na elaboração da mesquita de Córdoba, na Espanha, que começou a ser construída no século VIII. Apesar de os árabes originalmente serem do deserto, os muçulmanos se estabeleceram em terras agrícolas e por isso a arte abstrata decorativa se baseava em formas vegetais. A decoração islâmica apresenta uma tensão entre curvas florais e geometria estática, criando padrões repetidos ao infinito, que podem ser analisados numa sequência hipnotizante, que cobre toda a superfície, como vemos na foto do norte da África do século XI. A arte islâmica é impessoal e repetitiva. Ela se revela calmamente, numa virtuosidade infinita, preservando uma harmonia serena, que é linda de se contemplar. Eu espero que vocês tenham gostado. O link para os livros sobre arte que eu publiquei está na descrição desse vídeo aqui abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima.